Olá, eu sou o Landerson Gomes e nesse vídeo nós vamos abordar a programação orientada a objetos com Delphi. Vem comigo. Eu sou o Landerson Gomes, sou embarcadeiro MVP aqui no Brasil, também sou o diretor do programa acadêmico da Embarcadeiro para todo o território brasileiro. Vamos iniciar com um recap rápido, recapitulando aí alguns conceitos históricos do Delphi e da orientação a objetos. O Delphi, como todos vocês já sabem, se baseia em Object Pascal, que na verdade se originou lá do Pascal. O Pascal foi criado em 1970 com o propósito de ensinar e difundir a programação estruturada. Na década de 80, Anders Heisberger, que já havia criado um compilador Pascal, vai trabalhar na Borland. Lá ele reescreve o seu compilador, transformando-o no Turbo Pascal. O seu sucesso foi um grande marco da adoção da linguagem. Na sua versão 5.5, o Turbo Pascal passou a implementar a orientação a objetos. Mais tarde, em 1995, o Delphi é lançado, trazendo funcionalidades mais elaboradas. Dona do Delphi na época, a Borland utilizou o conceito criado no Object Pascal da Apple e criou seu próprio Object Pascal, que mais tarde foi rebatizado como Delphi Programming Language. O Delphi traz a possibilidade de explorar a orientação a objetos para suas classes de negócio na hora que você está desenvolvendo o seu sistema, mas também traz uma base de objetos reutilizáveis que podem ser adotados na criação de aplicações, dando uma incrível velocidade a esse processo. Assim surgiu o conceito de RAD, Rapid Application Development, ou desenvolvimento rápido de aplicativos. Algumas considerações importantes da programação orientada a objetos, ou PO. A programação orientada a objetos é um paradigma baseado no conceito de objetos. A ideia é criar objetos do domínio da solução e que esses objetos podem ser compostos de atributos utilizados para armazenar suas características e métodos para manipulação desses atributos e comunicação entre os próprios objetos. Em geral, na PO, os programas de computadores são projetados por meio de composição de objetos que interagem uns com os outros. Os objetos têm seus atributos e métodos definidos através de um código especificador que nós chamamos de classe. A classe determina o tipo de objeto, uma vez que ele é instanciado. Os pilares da programação orientada a objetos são abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. Vamos agora abordar cada um desses pilares nos próximos slides. A abstração é o processo no qual a situação do mundo real é analisada com o objetivo de determinar quais características e comportamentos são realmente essenciais na resolução desse problema. Todos os aspectos não essenciais são descartados, deixando assim de compor o nosso objeto. A grosso modo, dizemos que a abstração é o processo em que separamos o que realmente nos interessa do mundo real para criarmos nossos objetos de código que serão escritos para criar a solução proposta por nosso software. Vamos notar no diagrama que, por mais que saibamos que pessoas possuem diversas outras características e comportamentos, apenas estes seriam necessários para solucionar um determinado problema que o nosso software está se propondo. Costumamos dizer que a abstração é um processo que se constitui de algumas operações básicas. Essas operações determinam a maneira como nós vemos e organizamos o mundo ao nosso redor para construir nossos modelos de objeto. São elas a classificação e instanciação, generalização e especialização, agregação e decomposição e associação. A classificação tem por objetivo definir um objeto através da análise de suas características. Já a instanciação consiste em criar objetos que pertencem a essas características previamente definidas. Como exemplo, podemos usar uma casa. Baseada nas suas definições, temos a criação de objetos específicos, a mansão do Kelvin e o barraco do Landerson, por exemplo. No caso da generalização e especialização, temos na generalização a análise das características e comportamentos gerais
na qual se especifica as características comuns. Já a especialização parte das características mais específicas, subclasses. Como exemplo, temos veículo automotor, segue uma linha de especificação mais genérica. Todo automotor tem um motor, uma placa, um modelo. E na sua especialização teríamos automóvel, motocicleta, caminhão, cada um sendo aí uma subclasse de um veículo automotor ou uma especificação desse item mais genérico que seria o veículo automotor. A agregação e decomposição é caracterizada pela relação de é composto por, no qual um objeto é composto por outros objetos. Por exemplo, automóvel, que é composto por pneus, motor, chassi, etc. Já a associação consiste na descrição de ligações de uma ou mais entidades. Essas entidades têm existência independente, em que uma não é parte integrante da outra. Apenas uma associação entre elas é determinada para se resolver um tipo de problema. Como exemplo, a relação médico-paciente. Não necessariamente um depende da existência do outro, mas quando tem aí um objeto chamado consulta, por exemplo, você precisa ter a relação de associação entre médico e paciente. Agora que nós já abordamos essas propriedades da abstração e vimos que a abstração, na verdade, é a forma com que nós pensamos e modelamos o nosso sistema, vamos falar um pouco de herança, que é a capacidade de dar aos herdeiros os comportamentos de seus ancestrais. A herança, de certa forma, é fruto de uma operação de generalização ou especialização, na qual criamos classes mais especificadas, contendo todas as características do que há de mais generalista. Note no exemplo na tela, temos a classe pessoa, uma classe mais genérica, que contém os atributos nome e telefone. Temos também a classe cliente, que herda de pessoa. Esta, por sua vez, passa a ter nome e telefone, que são aí atributos herdados da classe pessoa, e seus próprios atributos específicos, CNPJ, razão social. Temos também, herdando da classe pessoa, a classe usuário, que tem o nome de acesso e senha como seus atributos específicos. E já tem também como herança, vinda da classe pessoa, nome e telefone. Num nível ainda mais abaixo, temos o administrador, que é uma herança do tipo usuário. Consequentemente, carrega todas as características e atributos de usuário, além dos seus próprios métodos. No caso aí, o método excluir e o método inserir. O próximo pilar que nós vamos abordar é o polimorfismo, que é a capacidade que os herdeiros têm de modificar seus comportamentos. Na prática, o polimorfismo é a capacidade que cada especialização tem de ter a liberdade de implementar de forma bem específica uma determinada funcionalidade prevista na classe mais generalista. Como exemplo, podemos usar a classe funcionário. Veja na tela. Ela tem duas classes especializadas, que são contratado e comissionado. Por mais que todas elas tenham o método calcular salário, cada uma tem sua implementação específica para atingir este valor de salário calculado. Ou seja, há aqui um polimorfismo no cálculo de salário dessas classes. O encapsulamento é a capacidade de proteger recursos de um determinado objeto. É um processo no qual detalhes de um objeto são escondidos dos usuários de sua instância, ficando diretamente inacessíveis a estes usuários. Assim, haverá atributos que serão manipulados apenas por métodos, para que o usuário não possa diretamente manipular esse dado. Como exemplo de encapsulamento, podemos avaliar esse na tela. Do lado esquerdo, temos aqui a classe conta corrente, que tem o atributo saldo, os métodos creditar e o método debitar.
seguindo uma linha de raciocínio, imaginamos aí creditar 10, debitar 3. Solicitamos aí para que seja escrito o saldo. Se creditamos 10 e debitamos 3, esse saldo é de 7. Em seguida, passamos uma atribuição de saldo 2 e solicitamos que seja escrito o saldo. Como resultado, obteremos 2. Indo agora para um exemplo em que é feito o processo de encapsulamento. Repare que temos aqui agora o saldo em vermelho, apenas para ilustrar que ele está protegido por esse processo de encapsulamento. Ele não é mais agora permitido escrever diretamente o saldo. Então vamos lá. Continuamos tendo creditar, continuamos tendo debitar e agora temos um novo método que é obter saldo. Creditamos 10, debitamos 3 e solicitamos para escrever o resultado de obter saldo. Obter saldo aí é processado, traz 7. Tentamos então escrever, atribuir o valor de 2 para o saldo. Como temos saldo agora somente sendo feito através do método obter saldo, essa linha nem sequer irá compilar. Com isso, matamos assim os pilares da programação orientada a objetos. Sempre é bom lembrar que classe não é objeto. Classe é a definição de como vai ser, e o objeto é a realização, materialização dessa definição. A partir do momento que você cria algo seguindo a definição, você está instanciando essa classe, ou instanciando um objeto dessa classe, criando este objeto na prática. Trazendo um pouco para o Delphi, a Unity é a unidade básica de código do Delphi. Em uma Unity, podemos conter N classes, mesmo que isso não seja considerado uma boa prática. A estrutura básica de uma Unity consiste nas seções Interface, Implementation, Initialization e Finalization. Na seção Interface, é feita a declaração das suas classes, seus métodos e atributos. Pode conter também uma seção chamada Uses, que se refere ao uso de outras units. Então, essa seção Uses ela serve para nos conceder acessos a outras units. Pode ter também uma seção de variáveis ou constantes globais, fora do escopo da classe. Na seção Implementation é onde as declarações que nós fizemos na seção Interface são implementadas. Essas também podem conter sua seção Uses, para ter acesso a outras units. A seção Initialization contempla aí os códigos a serem executados sempre que essa unit for carregada na abertura do programa. E a seção Finalization traz os códigos a serem executados quando a unit for descarregada na finalização do programa. Bem, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa sessão prática no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha aí e se inscreve aqui no canal. Isso vai nos ajudar muito a continuar produzindo esse material. Até já, até o próximo vídeo.